Tribo Primitiva Capítulo 61, Redentor. O javali, que originalmente era impossível para o clã Jiang, foi facilmente pego pela corda de Mufeng. 21 mais javalis grandes foram fodidos com firmeza. O povo de Jiang passou pelos pés de porco amarrados com grossas varas de madeira, em pares, carregando os javalis de volta para a tribo. Ao passarem pelo local onde estava o tigre, já tinham apanhado o javali e batido nele. 41 javalis pequenos, 4 javalis grandes, mais 21 javalis grandes, num total de 66 javalis. Isso não inclui um grande javali que foi morto por causa da resistência e 4 pequenos javalis que foram esmagados até a morte. 66, um número muito auspicioso. Mufeng estava tão feliz. Ele olhou para o javali gritando para frente e para trás, e tocou seu nariz. Parece um pouco implacável. No meio do caminho. E as pessoas do clã Jiang agora olham para Mufeng como um deus. Eles nunca pensaram que poderiam pegar tantos javalis de uma só vez. Eu não sei se aquele rei javali vai retaliar. Mufeng Xin disse, a vingança do javali ainda é muito pesada. Quando ele estava nas montanhas em sua vida anterior, e os velhos fazendeiros costumavam cavar armadilhas e pegar javalis. Uma vez que os javalis escapassem, as plantações em várias colinas próximas sofreriam. Se isso fosse deixado no passado, a tribo não tinha nada. Ele naturalmente não se preocuparia. Mas agora o milho está crescendo fora da tribo. Se javalis vierem a Sauan, o milharal sofrerá. Parece que quando eu voltar, eu tenho que pensar em uma maneira de me proteger contra isso. Mufeng pensou. Eles logo voltaram para a tribo. Vendo que a equipe de caça saiu para trazer tantos javalis de uma só vez, os membros do clã Jiang estavam todos fervendo. Grande chefe da Xian. Equipe de caça heróica. Deus abençoe o grande gengibre. Mufeng ficou sem palavras, apenas para perceber que sempre havia cânticos de mérito, mas o caminho era diferente. Felizmente, não foi a primeira vez que ele viu essa cena. Ele acenou com a mão para sinalizar que a tribo recuasse e depois levou as pessoas a colocar os javalis no chiqueiro, um por um. Os javalis recém-chegados a um ambiente desconhecido estavam obviamente inquietos e latiam e levantavam a cabeça um a um no chiqueiro. De vez em quando, há javalis tentando escapar da prisão. É uma pena que o que Mufeng preparou para eles com antecedência foi uma parede de pedra de 2 metros de altura e 1 metro de espessura. Mufeng subiu as escadas do lado de fora do recinto até a parede do chiqueiro, olhando para os javalis e rugindo para ele com a cabeça erguida. Ele curvou os lábios. Agora é só gritar. Daqui a pouco você vai ser honesto. Com certeza, não houve muitas reuniões, e alguns javalis já haviam começado a se adaptar ao novo ambiente, fazendo beicinho e rolando. Mufeng virou-se para Liu ao lado da equipe e disse a Minguang, encontre algumas pessoas para olhar o chiqueiro. Sim. Os dois assentiram. Mas, chefe? Minguang perguntou, coçando a cabeça, o que você alimenta o javali? Mufeng pensou por um tempo e disse, primeiro cave alguns brotos de bambu de beizã e jogue-os dentro. Depois procure algumas pessoas para ir ao milharal pegar o milho de volta e guardá-los para alimentar os porcos. Ok. Minguang assentiu, eu vou encontrar alguém para ir lá e pegar todo o milho de volta. Não. Mufeng acenou apressadamente com a mão, eu não posso terminar de escolher todos eles, guarde-os para os javalis restantes. Por quê? Minguang se perguntou. Se você não deixar algo para eles comerem, eles correrão ou virão até nós para nos machucar. Oh! Minguang reagiu, você está preocupado que o javali desça a montanha para retaliar contra nós? Sim. Mufeng assentiu e disse com um sorriso, a outra coisa é que não podemos pegar totalmente esses javalis no momento, mas isso pode não ser o caso no futuro. Deixe-os ficar lá e espere até que esses javalis parem causando problemas. Pegue o resto. Minguang de repente percebeu que seus olhos estavam cheios de luz, e ele sorriu e começou a sorrir. Quando Mufeng estava prestes a dizer mais alguma coisa, ele viu um grupo de pessoas se aproximando do milharal do lado de fora do muro do pátio, quase 2 dúzias de pessoas, todas com pelos nas costas, olhando hesitantes para a parede protetora do clã Jiang. Parou. Convidado aqui. Mufeng disse com um sorriso. Liu e Minguang olharam para trás. As expressões em seus rostos passaram de alegria para raiva. Mang Dragon Club. Ele saiu correndo como disse. A julgar pela postura deles, há muito significado para avançar e lutar. Espere.
Mu Fen gritou. Eles estão aqui para substituir as pessoas. Eles não têm permissão para fazer isso. Liu e Mingguang não tiveram escolha a não ser responder sim e depois levaram as pessoas à porta da tribo para negociar. Quanto a Mu Fen, por causa da identidade do grande chefe, ele precisa de uma identidade de respeito próprio, e é claro que ele não irá ao portão da tribo para conhecer o povo do clã Manglong. Logo, Mingguang correu e disse a Mu Fen, chefe guerreiro, eles trouxeram 10 jarras de sal e 100 peles para redimir as pessoas. Tão pequeno. Mu Fen bufou friamente. Eu não disse o dobro. Isso. Mingguang coçou a cabeça sem jeito. Fomos tirados de menos de 50 peles. Eu irei. Mu Fen secretamente caluniou. Porque a tribo do dragão Mang está atordoada, certo? Porque 50 peles saquearam o clã Jiang. Ele quase matou o clã Jiang. Tudo bem. Mu Fen acenou com a mão impotente. Já que eles já entregaram as coisas, deixe-os ir. Mas, Liu disse novamente, o chefe guerreiro deles ainda quer devolver as facas de osso e as ferramentas de ouro. Facas de osso, ouro. Mu Fen bufou friamente. Eu quero ser bonita. Dê a ele as facas de osso e o ouro, deixe-os lidar conosco Jiang no futuro. Isso. Mingguang hesitou. Deixe-os rolar. Mu Fen acenou com a mão. Tribo Primitiva capítulo 62. Shang Ning voltou com peles e Amba Mingguang foi e voltou. Mu Fen ficou surpreso. O que há de errado? Você não me disse. Deixe as pessoas do Mang Dragon Clan sair. Não. Mingguang coçou a cabeça. Chefe guerreiro, há outro grupo de pessoas fora da tribo. É o mesmo Madu da última vez. Que Shang Ning? Mu Fen reagiu. Ela trouxe alguém aqui. Sim. Mais de 100 pessoas vieram desta vez com muito pelo. A expressão de Mingguang estava obviamente um pouco animada. Eles estão aqui para nos dar peles. Sim. Mu Fen sentiu, pensou um pouco e disse, vá, vamos dar uma olhada. Sim. Mingguang virou-se e caminhou em direção à saída tribal. De longe, Mu Fen viu que havia muitas pessoas cercadas pela saída tribal, e eles estavam ali olhando curiosamente para os dois grupos de pessoas não muito longe. Um grupo de pessoas do Mang Dragon Club estava reclamando tristemente. O outro grupo é do clã Pássaro Azul, de pé junto e silenciosamente observando o clã Jiang. Os membros da tribo Blue Ibid, que são claramente diferentes das pessoas da divisão Mang Dragon, são fortes e fortes, com cabeças altas, e todos olham para uma garota parada na frente de sua equipe. A jovem tem um chapéu de pele branco e uma longa estatura. Ela estava na vanguarda de todo o departamento Blue Ibid. Ao lado dela estava um dragão da terra blindado deitado em silêncio. Ela apenas ficou lá em silêncio, mas atraiu a atenção de todos. Fosse a tribo do Pássaro Azul ou o clã Jiang, até mesmo os membros malditos da tribo Manglong olharam para a garota um por um. Como se estivesse ali, nasceu para atrair a atenção de todos. A garota parecia estar acostumada a esses olhares e não se importava. Ela apenas ficava na ponta dos pés e olhava para as profundezas do clã Jiang de vez em quando, e então viu duas pessoas andando atrás da multidão, Mu Fen e Mingguang. Vendo a aparência de Mu Fen, o rosto originalmente calmo da garota sorriu instantaneamente, como lótus de neve em plena floração. Ela gritou bem alto, grande chefe Mu Fen, estou aqui. Enquanto gritava, ela correu em direção à entrada do clã Jiang. Ei, Madu! Todos atrás dela exclamaram. O vento de madeira na calçada fora da multidão ficou um pouco surpreso. Não sei que tipo de vento essa garota estava fazendo, como ela se via tão entusiasmada. Parece que eu não estou muito familiarizado com você ainda. Mu Fen pensou consigo mesmo. Mas quando vi que os dragões da terra blindados atrás dela estavam carregando peles nas costas, percebi que eles estavam enviando coisas. Então não estendi a mão e acertei as pessoas sorridentes. Então ele sorriu e disse, olá, nos encontramos de novo. Vendo que Mu Fen apenas lidou com calma com Shang Ning, não houve anormalidade, as pessoas do Blue Beard Club ficaram aliviadas. Olá? Shang Ning ficou atordoado por um momento. O que você quer dizer? Só para cumprimentá-lo. Mu Fen não queria lutar com esse tipo de problema. O que você está fazendo desta vez? Shang Ning riu, mostrando dentes brancos como uma trança. Ela virou a cabeça e apontou para alguns dragões de terra blindados atrás dela. Ei, eu prometi lhe enviar peles e sal. A propósito, vou perguntar de novo. Depois de uma pausa,
Ela se inclinou na frente de Mufeng novamente, exalou como azul e perguntou em voz baixa: onde está a onda de pessoas ali? Por que está incomodando você? Mufeng olhou para as pessoas do clã do dragão e disse: eles nos roubaram Jiang, levaram nosso fogo e tiraram nossa pele, tornando nossa tribo Jiang quase extinta do clã real. Shang Ning pareceu surpreso. Eles são uma tribo tão fraca. Eles podem roubar sua tribo. Eles não podem penetrar em seu muro de proteção. Esta parede protetora foi feita pelo clã depois que eles a saquearam. Mufeng disse impotente: eu também sou um grande chefe depois que o clã foi saqueado. É isso. A expressão de Shang Ning escureceu por um tempo. Seus olhos se iluminaram e ele sorriu e perguntou: então por que você entrou no fogo depois e o pegou de volta? Não. Eu mesmo fiz o fogo. Você pode fazer o fogo? Shang Ning perguntou com espanto, assustado. Sim, todos no meu clã Jiang sabem como fazer isso. Mufeng se perguntou: seu clã não? Shang Ning ficou chocado novamente. Todo mundo na sua tribo vai fazer fogo? Sim. Mufeng assentiu calmamente. Você pode me ensinar como fazer o fogo? Shang Ning parecia esperançoso. Eu trouxe pele suficiente para você desta vez. Então ela acenou apressadamente e gritou para as pessoas atrás dela: rápido, tire toda a pele, e a sal. Mufeng olhou para os pacotes de peles e assentiu com um sorriso. Sim. Excelente. Shang Ning aplaudiu. Você pode me ensinar outra coisa? Mufeng sorriu e olhou para Shang Ning. Eu te ensinei como fazer dardos e escudos quando você veio da última vez, e eu também te disse como cortar gelo e peixe. Desta vez eu vou aprender a fazer o fogo. O rosto de Shang Ning corou. Mas veja, eu trouxe 300 peles e 30 latas de sal refinado. Mufeng riu sem entender. Embora ela tenha dito em voz alta, ela obviamente estava com falta de confiança. Yokno, Autog Furan Salchari Tingstat a tribe depends on for survival. Teari far front influence of flamezont tribe. Com o fogo, a tribo pode suportar o frio severo, pode dispersar as feras no escuro, pode fazer o fogo e cozinhar. A tribo do dragão Mang decidiu roubar o clã Jiang por causa do fogo. O clã Jiang foi quase extinto por causa da ausência do fogo. Parece ser apenas uma técnica simples de fazer o fogo, e definitivamente não é apenas uma questão dessas peles em qualquer outra tribo. Então Shang Ning não tem confiança em falar, e isso é natural. Não apenas ela, mas até mesmo os membros do clã Jiang atrás dela abriram a boca em choque quando ouviram Mingguang dizer que todos no clã Jiang fariam fogueiras. Mas Mufeng sorriu e disse neste momento: ok, eu posso te ensinar. Tribo Primitiva capítulo 63. Javali rugindo. Shang Ning ficou muito feliz, só porque Mufeng disse que pode te ensinar. Como se estivesse com medo de que Mufeng se arrependesse, ela acenou apressadamente para as pessoas atrás dela e fez sinal para que removessem rapidamente o sal de pele. Onde a pele é entregue? Shang Ning perguntou ativamente. Vou pedir a eles para ajudá-lo a mover a pele. Grande chefe. Mingguang olhou para Mufeng nervosamente. Mufeng olhou para Shang Ning e disse: não, podemos nos mover sozinhos. Shang Ning olhou para Mufeng e depois para dentro do clã Jiang, e teve que dizer honestamente: ok. Mufeng imediatamente disse: ok, siga-me, eu vou te ensinar a fazer o fogo. Os soldados atrás de Shang Ning de repente gritaram: Mad, não. Shang Ning acenou com a mão: está tudo bem, estamos aqui para enviar peles e sal, sem malícia. Mufeng olhou para o soldado que estava falando e disse: se você não se preocupar, você pode enviar algumas pessoas, mas nem todos podem vir. Os olhos do soldado se iluminaram. Ele se virou para pegar alguém e rapidamente ficou atrás de Shang Ning. Shang Ning franziu a testa levemente e notou o desagrado de Mufeng. Mufeng se virou e entrou na tribo, nunca olhando para a tribo Manglong do começo ao fim. Em sua opinião, com o espancamento de Liu, a divisão Mang Dragon definitivamente não se atreveu a vir para a família de Jiang novamente. Shang Ning assistiu Mufeng ir embora, cerrou os dentes e bateu os pés, então se virou e disse: você não precisa acompanhar, eu vou sozinho. Madu também. Alguém gritou: você não pode. Cale-se. Shang Ning ergueu as sobrancelhas. Estamos aqui para pedir às pessoas, não deixe que as pessoas as entendam mal. Mas não é nada. Shang Ning repreendeu: se eu nem tenho coragem,
Como posso ajudar meu pai a crescer a tribo no futuro? O homem parou de falar. Shang Ning se virou e entrou no clã Jiang. Assim que passou pela parede protetora, Shang Ning ficou imediatamente chocado com a visão à sua frente. Ela não tinha visto Laiote lá dentro agora. Depois de entrar, ela estava cheia de choque e surpresa em seu rosto. Um muro de proteção com 2 metros de altura, 2 poças cheias de água límpida de nascente e cabanas de palha são cercadas por utensílios de madeira não reconhecidos. O que a surpreendeu ainda mais foi que no sopé da montanha, perto do muro de proteção, havia algo como um muro de 2 metros de altura. Embora ela não soubesse como se chamava, ela ouviu o rugido de javalis dentro do muro do outro lado do muro. A julgar pelo som, deve haver mais de 50 desses javalis. Isso. Shang Ning lembrou claramente que ele não tinha isso quando veio da última vez. Mu Feng sentiu seu choque e sentiu que estava quase no fim. Então ele se virou e disse: não é que eu não queira que seu pessoal entre, mas você tem muitas pessoas aqui desta vez. O suficiente para ameaçar meu clã Jiang. Segurança. Shang Ning apenas reagiu ligeiramente às mudanças ao redor, com expressão de desculpas em sua expressão. Desculpe, porque eu tenho tantas peles desta vez. Tenho medo de acidentes na estrada, então trouxe mais pessoas. Depois de uma pausa, ela se inclinou um pouco novamente. Por favor, me ensine a fazer o fogo. Ok. Mu Feng assentiu em resposta, vendo a atitude humilde de Shang Ning. Fazer o fogo é realmente muito simples. Como ele disse, ele acenou para Caninos Brancos, que estava em silêncio por perto. Caninos Brancos, você veio ensinar essa irmã a fazer o fogo. Wei Fang, que foi chamado por Mu Feng, estava surpreendentemente nervoso neste momento, e Shinji, que originalmente era muito ágil, estava um pouco tímido neste momento. Ela veio até Mu Feng e gritou: irmão Mu Feng. Então ele olhou para Shang Ning nervosamente. Ela não podia deixar de ficar nervosa. A que estava na frente dela era mais alta do que ela, seus olhos eram melhores do que ela, e a pele que ela usava era mais suave e bonita. A irmã veio da maioria. Com tanta gente, papai e tio Mingguang estão um pouco preocupados. Ela me ensinou? Shang Ning ficou surpreso, com dúvidas escritas em seus lindos olhos. Sim. Mu Feng assentiu e olhou para Wei Fang. Wei Fang, você pode ensiná-la? Sim. Bai assentiu, virou-se e correu para pegar galhos secos, madeira morta e pelos de animais, e começou a furar madeira para fazer o fogo na frente de Shang Ning. Shang Ning parecia confuso, mas ainda olhava para Bai Fang sem dizer uma palavra. Ela entende que o propósito de Mu Feng é deixar Bai Fang ensiná-la, contanto que Bai Fang possa fazê-lo, então ela deve ser capaz. Ela encarou cada passo dos olhos de Caninos Brancos imóveis, segurando os galhos secos em suas mãos, virando-se rapidamente na madeira morta, depois colocando o cabelo e soprando levemente. Em pouco tempo, a fumaça azul no cabelo se dissipou e uma chama explodiu em chamas. Tão simples? Shang Ning pareceu surpreso, e então pegou os galhos secos e a madeira podre e começou a fazer uma fogueira. Não surpreendentemente, ela também conseguiu sair do fogo. Isso. Shang Ning ficou atordoado. Ela nunca pensou que fazer uma fogueira pudesse ser tão simples. Você é realmente um grande sábio. Shang Ning curvou-se e saudou. Mais uma vez, convido você a se juntar ao nosso Bluebeard Club em nome do Bluebeard Club. Depois de uma pausa, ela disse novamente, com suas habilidades, vou recomendá-lo ao meu pai como profeta da maioria dos meus pássaros azuis. Profeta? Mu Feng ficou surpreso. Ele aprendeu com o grande sistema de chefes que tribos como o clã Jiang, por causa da pequena população, só tem chefes e chefes, e não tem crenças totêmicas ou cerimônias de sacrifício, e nenhum pessoal relacionado. Várias vezes, essas atividades ocorreram na tribo, que é basicamente o chefe guerreiro ou líder da tribo. Mas é diferente na grande aliança tribal. Chefes, líderes, profetas, sacerdotes, etc. Todos têm uma divisão clara de trabalho. A posição do profeta em uma tribo é extremamente destacada, não controlada por ninguém, mas goza do mais alto tratamento da tribo. Shang Ning olhou para Mu Feng com expectativa. Por outro lado, Bai Fang apertou as palmas secretamente, e seus olhos estavam cheios de tensão e preocupação. Mas Mu Feng apenas sorriu e balançou a cabeça. Não precisa.
Tribo Primitiva Capítulo 64. Um golpe. Xiang Ning ficou surpreso. Ela acreditava que se alguém de outra tribo fosse convidado a se juntar ao Bluebeard Club, os outros definitivamente concordariam sem hesitar. Porque ela viu muitas pessoas dispostas a fazer muitas coisas que os outros não querem fazer para se juntar à grande tribo. Mas o jovem chamado Mu Feng na frente dele nem pensou nisso, então ele recusou. Você não tem certeza sobre a força da tribo Pássaro Azul? Xiang Ning disse timidamente. Meus membros da tribo Pássaro Azul há muito deixaram de se preocupar com comida, e o que eles fazem todos os dias nada mais é do que pastorear o gado. Mu Feng assentiu. Eu sei que a tribo do Pássaro Azul é mais do que centenas de tribos de Jiang, mas assim que se juntar à sua tribo, o nome do clã de Jiang será perdido. Além disso, Jiang não pode fazer tudo mais. Como você deseja. Xiang Ning ainda queria persuadir, mas Mu Feng acenou com a mão. Se você não tem mais nada, pode ir embora. Espere. Xiang Ning corou. Se eu te ofender, por favor me perdoe. Depois de uma pausa, ela se curvou para saudar. Por favor, me ensine outras coisas. Sim. Mu Feng assentiu. Então você pode ver por si mesmo. Você pode ensinar o que você quer aprender nesta tribo. Xiang Ning respirou fundo e se acalmou. Então ele apontou para o poço ao lado dele e disse, eu me pergunto se essa coisa de armazenamento de água pode me ensinar? Você quer dizer um poço? Mu Feng acenou com a cabeça. Eu posso te ensinar. Isso é chamado de poço. Se você cavar mais fundo, você pode produzir água sozinho, e a água deve ser mais limpa que a água do rio. Como fazer isso? Xiang Ning franziu a testa, seus olhos gradualmente brilhando. Esta coisa não é feita, foi cavada. Mu Feng balançou a cabeça. Precisa ser cavado muito fundo, e a área ao redor deve ser colocada com essas pedras. É simples assim? Xiang Ning franziu a testa, cheio de dúvidas. É fácil cavar um poço. O difícil é saber onde há água no solo. Há água no chão? Xiang Ning franziu a testa com mais severidade. Depois de pensar sobre isso, ele não conseguiu descobrir, e então olhou para Mu Feng com pena, implorando para que ele explicasse. O coração de Mu Feng abrandou em um instante, e ele balançou a cabeça e sorriu. E a água sob o solo, mas a água não está em todo lugar. Você tem que escolher um lugar. Então como encontrar um lugar com água? Mu Feng sorriu e disse, depende do terreno. Venha comigo. A mudança seguiu-se rapidamente. Mu Feng foi em frente e explicou enquanto caminhava. Estou cavando um poço aqui porque é um campo de piquete, um local de encontros cercado por montanhas em 3 lados. Você viu? Xiang Ning olhou na direção dos dedos do Mu Feng, e então olhou para onde ele estava. Seus olhos brilharam com brilho. É isso? Então ela perguntou animada, tem algum outro lugar com água? Olhando para a seriedade de Xiang Ning, Mu Feng pensou que ela era a pessoa que enviou peles e sal para a tribo, e pensou que uma boa pessoa fará isso até o fim. Então ele deu a ela uma introdução detalhada ao terreno para encontrar água. Mu Feng disse, se você quer encontrar água subterrânea, você tem que olhar para o terreno. 2 montanhas estão ensanduichadas por uma vala, e há um fluxo de água na vala. As 2 valas se cruzam, a água da nascente está surgindo. Shanzui a Shanzui, a água boa debaixo da boca. Se o terreno for plano, deve-se tentar escolher o terreno úmido. Em local baixo, geralmente haverá água subterrânea. Entendido? Esta introdução de Mu Feng chocou diretamente Xiang Ning. O fundo de seu coração estava tremendo neste momento, e ela só sentiu que o jovem chefe guerreiro sabia antes dela, mesmo que o chefe guerreiro de sua tribo não soubesse. Apenas cavando um poço para encontrar água subterrânea, ele nomeou nada menos que 10 tipos, e pelo menos 3 deles correspondiam ao local onde o departamento Bluebeard estava localizado. A tribo Jadebeard é uma grande tribo. Embora a comida não seja um problema, a água potável é a principal prioridade da tribo. Ela veio aqui para perguntar a Mu Feng sobre armas, mas ela não esperava ganhar uma habilidade tão inesperada. Fazer fogueiras, cavar poços, todas essas habilidades são suficientes para agitar a situação em outras grandes tribos, e agora só aprendi depois de pagar algumas centenas de peles e sal. Como isso faz com que ela não fique excitada? Seria ótimo se ele pudesse se juntar ao meu Bluebeard Club. Xiang Ning esperava em seu coração, e os olhos de Feng estavam cheios de brilho. E quando ele olhou para Mu Feng,
Ele estava mais do que apenas animado. Mu Feng naturalmente viu a normalidade de Xiang Ning, mas apenas sorriu e balançou a cabeça. A razão pela qual ele estava disposto a falar com Xiang Ning com tantos detalhes era porque ele tinha um bom relacionamento. Por um lado, Xiang Ning nunca intimidou os fracos do começo ao fim, caso contrário, ele e a tribo Jiang teriam problemas. Em segundo lugar, Xiang Ning também trouxe coisas para cá. Como diz o ditado, comer gente de boca curta deixa eles mais macios. Além de cavar poços, o que mais você quer aprender? Mu Feng sorriu e olhou para Xiang Ning. Oh! Os olhos de Xiang Ning se iluminaram e olharam para Mu Feng com descrença. Você vai me ensinar? É claro. Mu Feng disse com um sorriso. Você não trouxe pele e sal. Nós da família Jiang ainda queremos contar com você para mudar o sal no futuro. Não. Os olhos de Xiang Ning estavam cheios de cores, e ela acenou com a mão decisivamente, mostrando sua tolerância e coragem originais. Você está disposto a me ensinar outras coisas. No futuro, o sal e a pele de Jiang estarão fora do meu departamento de pássaros azuis. Não só Mu Feng, os dentes brancos do lado ficaram surpresos, com a boca bem aberta, muito surpresos. Ok. Mu Feng também foi educado. Então me diga, o que mais você quer aprender? Xiang Ning olhou ao redor, balançando a cabeça e disse, você não parece ter nada que eu queira aprender aqui. Oh! Mu Feng ficou curioso. O que você quer aprender? Como fazer armas? Você pode me ensinar. Arma? Mu Feng franziu a testa, acenou com a cabeça depois de pensar, arcos e flechas estão bem. Arcos e flechas. Xiang Ning parecia em branco. O que é isso? Mu Feng acenou com a cabeça. Já que você não ouviu falar disso, vamos arco e flecha. Tribo Primitiva capítulo 65. O arco monolítico mais simples. Mu Feng costumava fazer arcos simples com galhos de salgueiro e os colocava em postes de juta para se tornarem seus brinquedos favoritos de infância. Mais tarde, ele estudou história e também fez uma compreensão detalhada de várias armas frias da história, incluindo uma das primeiras armas da história, arcos e flechas. O material para arcos e flechas é bambu de pele preta. O bambu de pele negra é flexível e duro. Agora, os dardos e garfos de bambu da tribo são feitos de bambu de pele preta. Em particular, ele originalmente planejou permitir que as pessoas da equipe de caça tivessem arcos e flechas, de modo que, seja para caça ou autodefesa no futuro, haverá uma arma adicional. Por esta razão, ele chamou especialmente Liu e Mingguang para deixá-los acompanhar. Levando em conta os sentimentos de Xiang Ning, ele também deixou as pessoas dos dois clãs de pássaros azuis de Liu colocarem na tribo. Caso contrário, não seria bom se eles estivessem preocupados com o que aconteceu com Xiang Ning. Mu Feng pediu a Mingguang para ir a Bezan para ver alguns bambus de pele preta, e então ele começou a fazer arcos e flechas na entrada de sua caverna. Xiang Ning naturalmente viu cebolas selvagens e uma bolsa de pastor crescendo nas proximidades e não pôde deixar de perguntar, o que é essa mancha verde? Mu Feng sorriu e explicou, vegetais selvagens, você pode comer. Xiang Ning ficou surpresa, seu lindo rosto estava cheio de incrível, isso não é apenas comido por animais selvagens como ovelhas selvagens e dragões da terra. Sem esperar que Mu Feng falasse, Caninos Brancos não pôde deixar de franzir o nariz e disse, quem disse? A bolsa do pastor e as cebolas selvagens que o irmão de Mu Feng encontrou foram usadas para cozinhar a sopa. Sopa cozida? Xiang Ning ficou surpreso. Como cozinhar sopa? Bai Fang bufou, olhou para ela e explicou com um sorriso. Depois de ouvir Xiang Ning, ela olhou para Mu Feng surpresa novamente. Ela realmente queria saber como a chefe guerreira que parecia mais jovem do que ela conseguia entender tantas coisas estranhas. Quando Bai Fang explicou a ela, ela era muito inteligente e estava claramente se exibindo. Mas Xiang Ning estava pensando em como aprender a fazer arcos e flechas e não se importou. Independentemente dos pensamentos das duas jovens, Mu Feng pegou um bambu de pele preta com cerca de 1 metro de comprimento e pegou um facão para se preparar para dividir o bambu. Mas antes de pegar a espada, ele franziu a testa e pensou um pouco, olhou para Xiang Ning e disse sério, que Xiang Ning, antes de te ensinar a fazer arcos e flechas, preciso que você me prometa uma coisa. Não entendendo por que Mu Feng é tão sério, Xiang Ning perguntou severamente, diga.
Eu posso te ensinar arcos e flechas, mas não quero que essas armas sejam usadas pelo seu clã Pássaro Azul contra meu clã Jiang no futuro. Mu Feng olhou para os olhos de Shang Ning e disse: se você pode garantir que no futuro a lâmina do arco e flecha não é o meu Jiang, eu posso te ensinar. Se não, então eu não posso te ensinar. Várias pessoas ao redor sentiram a seriedade repentina de Mu Feng e não se atreveram a liberar a atmosfera. Especialmente Liu e Mingguang, os dois entenderam claramente outro significado das palavras arco e flecha de Mu Feng. É muito provável que ameace Jiang no futuro. Mas se este for o caso, o chefe guerreiro não pode ensiná-la. Liu pensou, e ao mesmo tempo olhou para Mingguang e descobriu que também estava intrigado. Por outro lado, Shang Ning se assustou a princípio, franzindo a testa. Depois de um tempo, ela pareceu pensar em algo de repente, e havia uma surpresa nos olhos de Feng. Então ela acenou com a cabeça pesadamente, com uma mão no peito e um dedo para o céu. Eu juro pelo meu totem de pássaro azul. Se eu tiver o método do arco e flecha, não vou apontar para Jiang no futuro. Violamos o juramento. Nosso pássaro azul nunca poderá voar para o céu. Madu também. Os dois que o seguiram gritaram juntos. Sem esperar que eles dissessem a próxima coisa, Shang Ning acenou para interrompê-los. Cala a boca. Mu Feng olhou para os olhos dela. Seus lindos olhos estavam cheios de solenidade e sinceridade. Ele assentiu. Ok, eu acredito em você. Mas leva muito tempo para fazer o arco. Caninos brancos. Vá preparar alguma comida. Apenas cozinhe a sopa. Mu Feng ordenou. Sim. Baiya rapidamente recuou para se preparar. Então Mu Feng pegou o facão e cortou o bambu de pele preta. Então pegou metade dele e cortou novamente. E pegou um pedaço de bambu. Ele pegou este pedaço de bambu e começou a cortar a parte em excesso. E alisou todo o corpo do pedaço para formar um pedaço liso de bambu com uma largura de cerca de 5 ou 6 centímetros. Liu, acenda uma fogueira. Mu Feng ordenou. Liu, que estava olhando honestamente, começou um incêndio às pressas. Mu Feng pegou as fatias de bambu e as colocou no fogo para assá-las. A posição de assar era de cerca de 1/5 de uma extremidade das fatias de bambu. Para que serve isso? Shang Ning não pôde deixar de perguntar. Asse as fatias de bambu suavemente e depois dobre. Depois de dizer isso, Mu Feng pegou as fatias de bambu das chamas, beliscou as fatias de bambu com as duas mãos e tentou pressioná-las no chão, e descobriu-se que estava além do bambu de pele preta. O arco da curvatura. No entanto, Mu Feng apenas se dobra algumas vezes e não aplica mais força. Em vez disso, ele colocou no fogo e continuou a assá-lo. Depois de assar repetidamente dessa maneira não menos que 7 vezes, e levou mais de 1 hora antes e depois, Mu Feng dobra com sucesso uma extremidade da folha de bambu. Então ele cozinhou de acordo com a lei, e a outra extremidade do bambu também foi cozida e dobrada dessa maneira. Finalmente, ele colocou 3/5 do meio das fatias de bambu em uma plataforma de pedra, e os 1/5 expostos em ambos os lados das fatias de bambu foram amarrados com uma corda de tendão de besta, e uma pedra do mesmo tamanho foi pendurada embaixo. Depois de fazer isso, ele bateu palmas, cheirou a fragrância que flutuava no ar e disse com um sorriso: coma. Isso está pronto para fazer um arco e flecha. Shang Ning estava intrigado. Suas belas sobrancelhas estavam torcidas em protuberâncias. Obviamente ele não via que tal coisa pudesse ser usada com uma arma. Ainda não. Mu Feng disse com um sorriso. Primeiro molde o arco. Você pode continuar cozinhando depois de comer. Ah! Shang Ning reagiu, cheirando o nariz. Seus olhos se iluminaram. O que é isso? Cheira tão bem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.